ele tinha um plano, ele tinha um projeto de criação e ele colocou em prática. O que ele conseguiu criar? Ele projetou o nosso universo. Ele queria que houvesse essa vida biológica aqui. Só que ele não conseguiu terminar. Foi a hora que ele caiu. Aí tem várias versões que as próprias mitologias tentam explicar, mas não deixam muito claro. Uma versão diz que daqueles 10 que você falou hoje, dos 10 criadores primordiais, nem todo mundo concordava com ele. A Shakti Prajna, se você comparar com a própria geometria, comparar com o livro de Durante, é como se ele tivesse. Ele apresentou ao conselho de Micael o projeto dele, e alguns disseram para ele: não tá bom, não vai funcionar dessa maneira, tem alguns erros a serem. Então, para a gente ver como que essas coisas acontecem no nível deles. Isso explica o tal do inusitado. Lembra que durante muito tempo eu falei que existia? Na verdade, não existia acaso, não existia coincidência. Desculpa, existe. Então, quando eu falo caiu, são várias maneiras de enxergar. Outra, além de ser empurrado, alguns alegam que a energia que ele gerou estava tão errada que aquilo sugou ele para dentro. Como se ele estivesse criando algo e aquilo sugou ele para dentro. Comparam ele a Saraten. Ele é um filho parecido com o novato. Starher, Platon, Mika são ancestrais, são mais antigos. Ele é novato. Assim como tem vários novatos. E a própria Saraten é uma novata, um novato. Ele é um. E ele escorrega da própria criação, a energia suga ele. Daí mergulham os outros. Os outros mergulham por conta própria. Porque ele percebe o problema e mergulha para ajudar. Alegam algumas mitologias que esses 10 mergulham. Que os 10 vieram para cá para mergulhar, para tentar se segurar. Eu acho que Mika sempre quis isso. Ele quis fazer um projeto revolucionário, por isso que ele abriu na nebulosa de Andronovo o Nébadon, que era totalmente, é totalmente diferente de qualquer criação. É diferente do que fez Starré, é diferente do que fez Manuelis, só que aqui ele abriu demais, olha. E a gente está falando de vários criadores locais. Um deles é Adi Shakti Prajna. Os deuses eles têm uma forte vinculação com Shiva. Shiva foi o primeiro deus. Ele é o primeiro demo ancestral. Por quê? Ele, na verdade, ele foi criado como anjo por Brahma. Só que ele socou Brahma, lembra? Ao socar Brahma, Brahma parou de criar. E Brahma reagiu e também agrediu Shiva. Ao agredir Shiva, ele perde o corpo dele e ele se aloca numa outra energia, que é a energia dele. Então ele cria um outro. E mais uma vez, para chegar nisso aqui, eu estou dando vários saltos usando um linguajar muito nosso. Porque não é assim, tão humano nem tão físico. Então ele é o primeiro grande demo que começa a criar seres da estirpe dele. Demodármicos ou seres demo. Lembrando de novo, você sabe disso. Demo não é demônio, demo não é diabo, demo não é do mal. Eles são seres com características totalmente diferentes da gente, que somos biológicos. Mas eles, por exemplo, eles são menos robotizados do que os clones. Os anjos, eles seguem aquele modo colmeia, obedecendo a Brahma. Mas nem os clones, nem os deuses, eles têm uma coisa que nós somente temos. A tal da razão filosófica. E, aliás, outras coisas que só o ser humano tem. Senso crítico, escrutínio, racionalidade, razão filosófica. Tudo isso é exclusivamente nosso. Aliás, é uma coisa que eu venho percebendo quando estudo as mitologias. Essa coisa de que há muito tempo a gente fala sobre mensagem, por exemplo, de arturiano, de siriano, de pleiadiano, mensagem otimista, mensagem com sorriso, alguns deles é impossível. Porque esses seres não têm o que nós temos. Isso é uma transferência para a gente. A maioria deles, e eles são biológicos, hein? Eles são do lado de cá. Mas a maioria desses seres, anfíbios, cetáceos, reptilianos, draconianos, eles não sorriem. Eles não têm o que você tem. Por isso o ser humano, o humano adâmico, esse último dessa linhagem que você está inserido, é a última joia da coroa.
Então essa coisa dessa mensagem otimista, maravilhosa, como já teve por aí, de que o umbral está limpo, o umbral acabou, não tem mais o que fazer, não tem como isso ser assim. Eles não têm nem como ter esse tipo de informação. Às vezes, quem está passando essa informação é o médico. E aí, não tem erro, não tem problema, é uma questão da adaptação àquela mensagem. Só que agora, estudando metodologia, você vê que esses seres não são assim. Nem os Anunnakis que estão mais próximos da gente, eles não fazem isso. A Anunnaki tem muita coisa que nós temos, mas o Anunnaki também é gelado. Tanto que ele tratou a gente como manipulação genética ao longo de todo o período que ele teve aqui. Um ou outro, como Ninjazida, que foi o Tote, e a Inanna, que tem uma história diferente, que foram assim, mais legais que os humanos, aqueles caras ali são. Mas o resto tratou a gente como escravo, massa de manobra, gato, esse que entra aí. Essa relação que ele teve com a gente é de ressonância límbica. Ele tem a lógica de lamber, de proteção, de cuidado, é o que nós temos. Agora, réptil não tem, dragão não tem, inseto não tem, eles não têm ressonância límbica. O mamífero tem. Então, aqueles cetáceos, por exemplo, que dão as baleias, os golfinhos, isso é mamífero. É um cetáceo diferenciado, que tem uma característica, que é a orca, que é o golfinho, que é a baleia, eles são diferentes. Isso, isso é mamífero, como nós. E esses seres tentam fazer manipulações genéticas, tirando algumas coisas. Então eles se aproximam. Mas ainda assim, igual ao humano original, literalmente, não tem. Então tem uma coisa que a gente consegue fazer que eles jamais farão, a não ser que ocupem o fractal deles futuramente no nascimento humano. Aí desde cedo ele vai ter todo o parâmetro, o protocolo de humano. E aí desde cedo ele vai desenvolver glândula, vai desenvolver noção, percepção e sensação, como você tem. Nem os híbridos, né? Nem os híbridos. O híbrido também tem alguma coisa, porque quando o híbrido é hibridizado com o humano, ele adquire aquilo ali. Mas você vê, sabe quem dá um exemplo clássico disso pra gente? A própria Pandora. Ela quis ser humana. Só que ela é humana adaptada. Ela é uma humana que ela própria engendrou. Então ela não é uma humana real. Tanto que ela fala no livro dela, O Sorriso de Pandora, ela fala que a primeira filha dela foi Pirra. Pandora Pirra, isso. Pirra era mais humana que ela. Mas era cruzamento dela com o Titã. Então a própria Pirra não era humana 100%. Mas era melhor que ela. A outra filha que ela teve mais à frente foi com o humano que ela escolheu. Ele era totalmente humano. Ela era uma humana transformada, a filha veio como? Humana. Essa filha dela ensinou para ela sensações, percepções e sentimentos que ela nunca teve. E Pandora foi quem, segundo a mitologia, introduziu no planeta uma coisa que ninguém tinha antes da gente: sorrir. Sorrir e sonhar. Só o humano faz isso. Pandora começou a fazer com as emoções e sensações que ela absorveu daquele agrupamento humano. Para fechar, vamos falar um pouquinho do que eu chamo de nébula. Nós aqui, desde o período da alvetria, a gente chama de nébula. A mitologia chama de Bullock. Tá? É Brahma Loka, Bullock. Se bem que eu tenho minhas dúvidas se o Bullock é nébula ou se o Bullock é um pedaço menor. Eu acho que o Bullock é menor. Na minha cabeça não é nébula inteira. Pois é, eu acho que o nébula é a gestão de Mika. Eu acho que Mika, dentro desse pedaço, ele abriu um precedente para, por exemplo, Naosh, ou menos ainda, Teta, ser um pedaço cedido à área Shakti para Brahma para ele atuar aqui dentro. Eu acho. Isso para mim é mais viável. Mas na lógica da transferência de informação, Como eu imagino. eu também. Bullock seria nébula. Eu acho que é um pedacinho, tá? Então, como que eu daria seguimento a isso aqui? Com tudo que já tinha acontecido lá no Brahma Loka, o Bullock foi o local onde a vida veio depois. O primeiro elemento químico que se formou foi o hidrogênio. E esse hidrogênio dura até hoje. Tanto que enquanto houver hidrogênio, haverá formação de estrelas. Só na hora que o hidrogênio acabar, interromper, é que para de haver formação de estrelas. Então, e só depois da terceira geração de estrelas que surgiram os elementos mais complexos,
além do primogênito. Aí vem Eva, etc. Esse primeiro momento levou pelo menos 5 bilhões de anos. Para perceber que nós estamos falando de coisas antigas. E só depois de 7 bilhões de anos é que os seres lá no Brahmaloka perceberam que eles estavam entrando em colapso. O Brahmaloka estava colapsando já naquela época. O colapso vinha lento. Hoje o colapso está acelerado. De 2012 para cá, que os portais se fecharam e que a entropia se acelerou, isso vem piorando. Mas eles já vinham colapsando. Foi aí que a Trimurti, os três, eu falo tanto, resolveram criar um outro ser, que eu chamo de Morrinsou. Na lógica dos 10, na verdade, eles sempre estiveram ali. Eles não foram criados depois. Morrinsou é um dos 10. E foi a partir de Morrinsou, desse pré-tálamo, que surgem os seres biológicos. Aqui eu estou resumindo, que aí começou pelos Feivães, lá não deu certo, eles passaram o Nidana, que é o DNA do Criador, para o lado de cá, para ser alocado nos primeiros seres biológicos. Só que os primeiros biológicos não eram os olhos. Os primeiros biológicos foram os anteriores a nós, que foram os biodemos. Daquelas várias famílias que a gente já viu, algumas a gente conhece aqui, outras a gente nem conhece, e só depois dos biodemos que nasceram os primeiros humanos, que não foram da Terra. Lembra que eu falo sobre Pandora? Pandora fala de 3 linhas de influência na Terra. As 3 linhas trouxeram material genético de fora e manipularam aqui. A principal é ela própria, que prometeu, etc. A segunda, mas não menos importante, são os Anunnakis, através de Enki, de Ensage. E a terceira são os Sirianos, que a gente fala tanto aqui, porque a própria geometria fala tanto, é uma linha de criação que sempre esteve presente na Terra. Segundo Pandora, os sirianos interromperam o trabalho deles com o dilúvio de 9.000 anos e os outros 2 continuaram. E antes da Terra, o foco todo estava fora daqui, não era aqui. E o grande foco era Marte. Só que Marte tinha um portal direto para o Brahmaloka. Esse portal é aquele portal do filme. É o portal Asgard. Que é um portal muito parecido com aquilo. Tanto que o Odião dos primordiais. O Odião é um cara fantástico e eles tinham uma relação aberta de Marte para o Brahmaloka. Só que eles começaram a se interessar pelos seres que começaram a nascer ali e gerou uma guerra. Isso aí. E aí eles destruíram Marte. É mais ou menos há 300 milhões de anos que isso aconteceu. Olha quanto tempo tem. E aí quando eles perceberam que lá tudo foi destruído, eles acabaram com o negócio. Eles acabaram com 9 locas. Houve tanta explosão que destruiu Marte do lado de cá e destruiu 9 locas do lado de lá. Tamanhas explosões. E eles explodiram aqui, porque uma das locas eles consideravam a Via Láctea. Eles tinham 9 do lado de lá, na verdade eram 8 do lado de lá e uma nona que era a Via Láctea. E a passagem era por mar. A ciência nunca vai achar o tal do balão perdido, porque o balão perdido está fora. Eles ficam tentando até hoje achar que, da onde surgiu aquela coisa do macaco que virou homem? Não teve isso. Nós não viemos da evolução do macaco. É uma linha que gera uma coisa e a nossa vem de outra. Porque nesse meio do caminho, nesse embrólio, tem uma manipulação genética desses 3 que eu falei. E isso vem de fora. A molécula, a tal da molécula mãe, ela veio para cá, foi para fora, voltou, foi para fora, voltou. E eles nunca vão achar isso. Só a hora que eles abrirem o leque para aceitar essas outras informações, eles vão começar a casar. Porque eles não conseguem casar. Tanto que eles encontram hoje as ossadas dos gigantes e dá uma outra versão e tanto. Porque essas coisas estão provadas por ele. Mas eles não vão achar o elo. Não existe o elo. Vai perder o elo mesmo? Exato, vai perder a matriz de controle. A galera que fala para eles, obrigado, Senhor. Obrigado, Papa, que não morreu. Vocês viram? As previsões, o Papa ia morrer dia 28, não morreu. O Papa ia morrer dia 3, não morreu. Eles já tentaram várias profecias do culto, não morre. Porque não está dentro do sonograma. Eles querem matar o tal do Papa para ser o último Papa, porque ele é o 112º Papa desde o conclave inicial. Vai se criando um embrólio de profecias para ter um hecatombe. E qual é o grande problema hoje do planeta? O Trump querendo a Groenlândia, o Panamá, o México e o Canadá. E ninguém fala sobre isso. Ninguém observa o Trump falando e fala assim, por que ele quer a Groenlândia? Por que ele quer o Panamá?
Será que é só política? Será que é só mesmo questão de soberania? Não! Que é o que tem na Ucrânia também. Mas a Ucrânia também é área de passagem para a zona intraterrena e intraoceânica. Ele não pode falar isso. E ninguém pergunta, meu senhor, por que a Groenlândia não dá? De onde brotou a Groenlândia? A Ucrânia você entenderia. Tem uma guerra com a Rússia acontecendo. Mas e a Ucrânia? E a Groenlândia? E o México? E o Panamá? Todas essas áreas, vocês pararam para pensar no mapa, onde é que é o canal do Panamá e onde que é o México? Área Inca, Maia e Azteca. A área onde teve acesso, todos aqueles seres que no passado tiveram acesso à Atlântida, Lemúria, Mu e a própria Hiperbórea. Todo mundo veio de lá. Eles estão ali, sabendo daquelas áreas. Ele quer controlar esse pedaço. Você já imaginou ele controlando o Panamá até a Groenlândia? Olha o pedaço de América aqui. Vamos tentar escalar tudo aquilo ali. Óbvio. Falta só a Amazônia. Do principal daqui, falta só a Amazônia.